ponto que me pareceu também importante. A outra ideia é não conceber o Estado desenvolvista. É agente, uma coisa em si, agente weberiano meritocrático que age numa direção. Então, se tu entendes assim, o problema do desenvolvimento está resolvido nisto. Há problema de Estado, há problema de governo, há uma questão de bom governo. Então, a questão estrutural que nós falamos não é muito importante. O problema é se você tem bom governo ou não tem bom governo. Então, não me parece um caminho interessante. A ideia que me parece muito mais importante é a concepção de que mesmo, uma questão interessante é a discussão de China, mas mesmo os estados desenvolvistas, em que o governo tem uma discrição e centraliza diversos instrumentos e tem um poder, ainda assim, este Estado tem limite de ação que está articulado com a ideia de uma coesão dos grupos dominantes. Isto porque estou falando de capitalismo. Estou falando, é claro que sim, falar-se de uma economia não capitalista, isso é uma outra coisa. O problema complicado é essa hora China. Este é um ponto interessante. Mas falarei de China mais ao lado. Então, neste trabalho, eu faço uma diferenciação importante, em que me parece um entendimento de estados desenvolvistas mais coesivos, mais coerentes, mais consistentes, mas que há uma explicação sociológica para isto, uma explicação política para isto, como os estados de Coreia e Taiwan, que são uma coisa distinta e que eu estou falando de normal developing country, em que estes estados, estes países, são mais fragmentados, são mais multiclassistas, as contradições internas são importantes, pero que estes estados construíram no passado, e muitos ainda hoje veremos, uma racionalização e uma instrumentação a favor da promoção industrial, que é o que conta em uma definição muito general sobre o Estado desenvolvista. Aquele Estado que tem como dos seus propósitos deslocar a estrutura produtiva em direção ao capital industrial, à indústria. Isto me parece importante para uma discussão acerca da evolução de uma estratégia de desenvolvimento. E que me parece mais importante. É uma percepção que normalmente não é muito reconhecida. É que os interesses e as estratégias dos grupos que exercem a liderança econômica não necessariamente são compatíveis com o desenvolvimento da nação. Em algumas circunstâncias são,
existe essa compatibilidade. Em outras circunstâncias, essa compatibilidade se quebra. Então, a evolução das estratégias de desenvolvimento tem a ver com este acordo e este desacordo em los interesses dos grupos que detêm o poder econômico e a possibilidade disto se transmitir para desenvolvimento sustentável da nação. E, em certas circunstâncias, há conflito. Isto será muito importante para mim, no entendimento do que foi o neoliberalismo. Senão que split, conflito entre os interesses dos grupos dominantes e a possibilidade de crescimento da nação. O baixo crescimento tem a ver com esta transformação. Isto, muito rapidamente, eu vou descrever umas que me parecem no período de auge dos Estados desenvolvistas, no período que vai de 1950 e 1980. Neste paper, o que eu procurei fazer é uma comparação das estratégias, buscando articular a estrutura com estratégias para perceber as diferenciações que vão se passar na Ásia e na América Latina em geral. Eu tenho dois pontos principais para resumir a coisa. Eu parto de duas ideias. Uma ideia de heterogeneidade estrutural, desenvolvida por Aníbal Pinto e depois por toda a CEPAL. E uma ideia de desequilíbrio da estrutura do setor exportador, que há um economista argentino brilhante, Diamond, que trabalhou muitíssimo isto. Há umas coisas parecidas em prévios, há umas coisas parecidas em outros setores, mas eu creio que Diamond colocou muito bem a coisa. E contemporaneamente em Brasil, Bresser Pereira também é um economista que ha enfatizado muito isto. Mas eu creio que a estratégia de desenvolvimento não foram muito distantes América Latina e Ásia, enquanto estratégia, enquanto concepção. A ideia é de que em todos estes países, eu digo aqueles países que triunfaram, que se industrializaram, estou me referindo a uns poucos países asiáticos e uns poucos países latino-americanos também. Todos eles são países em que tiveram uma industrialização liderada pelo Estado. Não foi mais livre mercado na Ásia, mas liderado pelo Estado na América Latina, industrialização por substituição de importações como uma coisa oposta às exportações, ou uma industrialização orientada às exportações. Não, os instrumentos utilizados pelos Estados foram muito parecidos: empresas públicas, controles, tentativas de políticas promotoras de exportação de um lado, intervenção massiva, uma macroeconomia que se subordinava aos interesses do crescimento. E estas estratégias tinham como sujeitos principais a formação de capitais industriais, a formação de grupos industriais que transformavam